No vídeo de hoje eu quero falar sobre vontade e atitude e como às vezes é muito difícil de reunir essas duas coisas. Então, vem comigo! Oi gente, bem-vindos ao meu canal. Aqui eu falo sobre livros, viagens e, enfim, um par de coisas e até às vezes algumas coisas que passam pela minha cabeça. Então, já se inscreve no canal se você quiser ficar por dentro do meu universo e deixa o seu like nesse vídeo. Então, os dois combinados. Se inscrever e deixar o like. Hoje eu quero falar sobre o que acontece muitas vezes com a gente, que é essa questão de a gente ter uma vontade genuína de fazer alguma coisa, então eu realmente quero fazer aquilo, mas a nossa dificuldade de unir isso com uma atitude prática, uma atitude que realmente vai efetivar essa vontade. E para isso eu vou dar um exemplo meu. Bom, eu comecei o meu canal em 2023 e ali em 2023 eu tinha um foco muito claro de falar sobre livros, então trazer resenhas, falar às vezes sobre algum personagem que se destaca nas histórias, mas ter essa conexão muito ligada à questão dos livros. E aí, no final de 2023 mesmo, foi quando eu postei o meu último vídeo, né, onde eu fiz ali um apanhado das minhas leituras, e eu fiquei eu fiquei 2 anos fora do meu canal, sem postar nenhum vídeo. E uma coisa que eu ouvia muito quando eu me dispus a começar um canal era que as pessoas falavam sobre você tem que ter constância, você tem que ter constância, você tem que fazer sempre. E inicialmente eu acho que era algo que eu conseguia fazer muito bem, mas que depois de um tempo eu comecei a perceber que eu só ia adiando, tipo, eu quero voltar, e eu nunca conseguia voltar. No final de 2025 foi quando eu pensei, o meu canal é um projeto que eu gosto muito, um projeto da minha vida que eu preciso dar continuidade e eu vou voltar com ele. Tentei fazer agora, inicialmente nessa volta, não tão focado nos livros, mas pensando em algumas coisas que eu vivi nos últimos 2 anos e que eu poderia compartilhar com vocês. E aí depois que eu postei o meu último vídeo sobre a minha viagem para Paris, eu ficava, eu tenho que voltar, eu tenho que fazer vídeo, eu tenho que fazer vídeo. E uma vontade dentro de mim de fazer isso. Eu vivo com listas de tarefa. Então eu tenho minha lista de tarefa de coisas para fazer e eu separo ela por semanas. Então eu pensei, semana já faz na verdade desde o final de janeiro que tá nas minhas semanas o projeto de fazer vídeos com base até em roteiros que eu já tenho prontos, mas que eu não consigo. E aí o final de semana chega, e aí eu fiquei pensando sobre como algumas coisas que a gente cria como necessidade, ou alguns padrões que nós mesmos estabelecemos, faz com que a gente tenha dificuldade de colocar as coisas em prática. Então, para mim, tem um padrão onde eu preciso estar num cenário adequado, onde eu preciso estar meramente apresentável para aparecer aqui no canal, e aí a gente vai criando coisas que acabam sendo empecilhos para que a nossa vontade se efetive de uma forma prática, com atitudes. Então, para mim era isso. Eu preciso, se eu for aparecer no canal, eu tenho que me arrumar, eu tenho que tá com um bom cenário, eu tenho que montar. Então, quando é à noite, né, preciso colocar uma luz. Aqui agora eu tô de dia, então tô só com a luz aqui da varanda. E essas coisas vão criando, para mim, essa ideia de que, nossa, tão difícil, eu vou parar aqui o que eu estou fazendo, que normalmente é nada, para fazer isso. E aí eu tenho essa dificuldade muitas vezes de colocar as coisas em atitudes. E com isso, já tô há mais de 2 meses sem postar vídeo aqui no canal. E eu acho que vir aqui para compartilhar com vocês sobre isso é muito importante para mim, porque a gente vive numa sociedade onde a gente precisa ser produtivo, né? E essa produtividade se efetiva mostrando que você faz coisas. E eu tenho uma condição que acho que torna essa convivência na ideia de produtividade um pouco difícil. Eu sou uma pessoa com TDAH. Então, no TDAH você tem ali uma questão de
foco, de atenção. Para mim, o principal é relacionado à atenção. E uma questão de que essa atenção, esse foco, ele se perde, né, depois que a gente tá fazendo uma coisa que a gente não enxergue tão produtiva. E essa dificuldade, muitas vezes, de ter atitudes. Por quê? Porque dentro da minha cabeça, ai, mas eu vou ter que montar um cenário. Ai, mas eu vou ter que escrever um roteiro perfeito. Ah, mas eu vou ter que estar arrumada. E aí, nisso, a minha cabeça me prende nesse limbo onde dentro de mim eu tenho muita vontade de fazer uma coisa, mas eu não consigo efetivar aquilo numa atitude. E nessa minha lista de tarefas, ela é muito importante para mim, como uma pessoa com TDAH, porque ela me motiva quando eu vejo que eu estou cumprindo as minhas atividades. Então, tudo que eu me propus a fazer ali, eu estou fazendo. E isso envolve as coisas mais básicas. Então, eu decidi que vou sair com uma amiga. Essa semana, marquei um encontro com uma amiga. Eu coloco lá, ir ao encontro com a minha amiga. E aí, no final da semana, eu vou olhar tudo que eu fiz e eu sinto, poxa, eu fiz coisas. Então, dentro dessa visão onde a gente precisa ser produtivo, para mim, eu tenho essa necessidade de fazer essa retrospectiva e a minha separação de atividades é semanal para que eu veja se eu realmente consegui fazer tudo aquilo que eu me propus. E os vídeos para o canal e outras atividades são coisas que estão meio paradas porque eu tenho uma trava na minha cabeça. E eu queria saber de vocês se vocês também têm isso. Sabe, você tem uma trava mesmo, uma coisa que você quer muito fazer algo, poxa, eu quero muito fazer aquilo, mas você não consegue. Você não consegue. E aí o final de semana passa, a semana passa, e você não conseguiu fazer aquilo que você queria fazer. E isso envolve coisas básicas. Por exemplo, fazer um vídeo pro canal, pra mim, é uma coisa legal. Poxa, tô aqui, liguei uma câmera, tô falando. Falar sobre livros, falar sobre coisas, é algo que eu gosto de fazer. Por que eu não consigo fazer? Uma das tarefas que eu tenho, por exemplo, e isso vai ser um pouco estranho, mas eu tenho um diário de viagens. E, em regra, eu não consigo fazer ali o diário no dia que aquilo tudo aconteceu. Principalmente quando você tá viajando, que é muito corrido e tal. E eu tenho a minha tarefa de concluir meu diário de viagem de Paris. Como que eu me lembro tudo que aconteceu? Gente, eu não sei. Eu sei que quando eu começo a escrever, eu sou transportada pro passado. Eu sinto que eu vivi um teletransporte. E eu consigo me lembrar de absolutamente tudo que aconteceu. E eu só levo aquilo pro papel. Tá bom, pode ser que eu esqueça de uma coisa ou outra, ou eu entenda que uma coisa ou outra não é relevante pra estar ali. Mas, em regra, eu consigo fazer isso, tá? Não me pergunte como. Tem gente que tem uma memória ruim, e eu entendo super. Mas pra esse tipo de coisa, a minha memória é boa. É claro que eu crio um cenário, né? Coloco uma musiquinha pra eu ouvir, aí eu vou realmente fazendo aquela viagem mental. E isso pra mim é muito legal. Então, uma das tarefas que eu tenho é concluir o meu diário de Paris, que também, poxa, eu viajei pra Paris em dezembro, nós estamos em abril. E é isso. E aí, eu fico pensando sobre o que a gente às vezes escuta sendo pessoas assim que têm dificuldade de ter atitude, que é só fazer. Poxa, se fosse só fazer, eu já teria feito. Meu ponto de vista. Não é só fazer. E eu acho que eu precisava compartilhar isso com vocês. E até eu imploro para que você me fale um pouco sobre a sua experiência com isso, para eu saber se isso é uma condição ligada ao meu TDAH ou ligada à minha personalidade, onde tudo que eu preciso fazer precisa ser muito perfeito e aí, no final das contas, eu deixo de fazer as coisas porque elas não são perfeitas. Eu sou virginiana, eu sei que tem pessoas que não acreditam em signos, mas quando eu comecei a viver e olhar e observar mais a mim mesma, eu comecei a perceber que o signo bate muito com como eu sou. Então eu sou uma pessoa muito... eu gosto muito de ser perfeccionista das coisas. E isso não é uma coisa que eu faço naturalmente, mas é aquela coisa tipo, se não for pra fazer bom, eu não vou fazer. Simples. E isso me faz muitas vezes ser muito cobrar a mim mesma.
Por exemplo, vou dar um outro exemplo para vocês falando sobre essa coisa de tipo a gente ter vontade, mas não conseguir ter a atitude para fazer. No início do mês, eu fiz uma aula experimental de CrossFit. Eu gostei da aula. Eu gostei da aula porque eu gosto de esportes, né, exercícios que exigem mais de mim. Por quê? Por causa de também uma outra característica minha que é eu gosto muito de desafio, de ser provada e de provar que eu sou capaz. Então eu sou uma pessoa assim. E aí, assim, fiz aula de CrossFit, gostei. Só que aí teve um outro lado, né? Gostei, falei, vou continuar. Fiz meu planejamento ali de treinos, então eu separei minha semana, o que eu ia fazer, o que ia envolver CrossFit, pilates, corrida, coisas que eu gosto de fazer. E aí eu não conseguia. Chegava o dia que eu me planejei pra ir no CrossFit e eu não conseguia ir no CrossFit. Não conseguia. Dava uma coisa, um sentimento. Ai, não quero. Dentro de mim, eu queria. Existia vontade. Ah, eu queria. Mas ao mesmo tempo eu tinha uma vontade de tipo, não quero. E aí eu fui entender essa vontade dentro de mim. Tá, por que você não quer ir? Qual que é a questão? E aí novamente era eu me cobrando pra fazer as coisas, pra saber as coisas perfeitamente, ter pressa, pra ser boa nas coisas. Por quê? O professor chegava lá no CrossFit, o professor chega, ele fala o nome dos exercícios, explica e, sei lá, todo mundo que faz CrossFit entendeu o que ele falou, entendeu qual é o exercício, cada um corre lá pro seu lugarzinho, pega o seu peso, e eu ficava, então, professor, eu não sei do que você tá falando. Então, essa é a minha questão de eu não saber o nome do exercício perfeitamente, eu não saber o peso que eu preciso pegar, não sei o nome dos pesos. Gente, eu odeio academia, então eu não conheço nada de... Não sei o nome dos pesos, eu não sei o nome dos aparelhos, dos negocinhos que é pra pegar o peso. Não sei. E aí eu ficava... E isso me deixou desconfortável, que era o fato de que o professor ia lá, explicava pra todo mundo já se posicionava, e eu não sabia o que fazer. Só que os professores, nesse lugar que eu faço CrossFit, eles são extremamente solícitos. Eles são, tipo, eu ia lá e falava, professor, não entendi, professor, não conheço. Me explicava perfeitamente, me ajudava a fazer, tipo, mostrava como é que faz. Então, por que na minha cabeça, o fato de eu não saber as coisas de pronto, depois de uma primeira aula de CrossFit, me fez pensar que eu não quero ir porque eu não sei fazer. Porque eu não me dou o meu tempo de aprender, porque eu não sou gentil comigo mesma, porque eu não tenho paciência comigo. Tá, eu sei que isso foi pra um outro lugar, mas eu acho que essa é uma coisa também que às vezes nos dificulta de ter atitude quando a gente tem vontade de fazer uma coisa. Não sei se você é uma pessoa assim também, se você também tem esse sentimento, mas eu tô falando um pouco da minha experiência, queria saber a sua. Queria realmente ter a sensação de que eu não estou sozinha no mundo. Onde a gente tem muita vontade de fazer as coisas, mas ou a gente deixa de fazer. Pra mim, eu acho que, pensando sobre tudo que eu tô falando, eu acho que é justamente essa coisa de querer fazer tudo muito perfeito. Então pra mim era tipo, cara, eu não posso pegar e ligar a câmera pra fazer um vídeo do canal, depois que eu chego em casa, que eu já tô exausta, já estou com olheiras, a minha maquiagem já derreteu, sabe? Então, não. Sem contar o fato de que muitas vezes a gente tá cansado demais porque foi produtivo demais ao longo do dia e aí chega no final do dia, não é possível ter produtividade nem mesmo pra falar com as pessoas. E esse é um outro problema. Mas, então é isso, assim, eu queria muito compartilhar com vocês uma condição, uma questão que eu tenho, que é uma questão que às vezes me impede de seguir em frente com os meus projetos, seguir em frente com as coisas. Porque se não for pra ser muito bom, eu não vou fazer. E como muitas vezes a gente fica travado mesmo, tipo, travei, não sei. Eu quero fazer, eu quero muito fazer, mas eu não vou fazer. Eu não tô com um sentimento bom, não tô com vontade, mas eu tô com vontade.
Vocês conseguem entender a dubiedade desse sentimento de como isso é maluco? Assim, eu acho isso muito maluco. Nós termos dentro de nós mesmos sentimentos conflitantes que nos impeçam de tomar atitudes e atitudes que a gente quer ter. E aí, perceba como eu trouxe exemplos de coisas muito simples. Simples assim, são ações práticas. Só que percebam como isso se estende quando a gente vive dessa forma, né? Quando somos pessoas assim. Numa situação, por exemplo, de um conflito, de uma discussão, onde a gente tem muita vontade de dizer algo, de tomar uma atitude diferente, de falar um não, e a gente simplesmente não consegue. A gente não consegue. Então eu tenho pensado sobre isso, sobre, tipo, conseguir desenvolver uma capacidade de fazer as coisas quando existe uma vontade genuína dentro de mim de fazer as coisas. E talvez me despir dessa necessidade de ser perfeita, de fazer tudo, de saber tudo de pronto, de entender que eu preciso aprender, de entender que as coisas não precisam ser tão perfeitas assim, até porque tem muita gente fazendo muita coisa ruim, né, que a gente olha e fala, meu Deus do céu, e essas pessoas estão muito bem. Então por que a gente... E aí eu acho que isso vem também de uma construção academicista que a gente tem. Tá, gente, eu acho que eu tô indo muito longe nesse vídeo. Então, enfim, se você não quiser continuar, eu vou entender. Uma construção academicista, por quê? Vamos lá, galera. A gente tá numa era onde... E eu não estou falando que a educação não é importante, mas onde muitas pessoas estão vivendo muito bem sem ter níveis de, né, ensino superior e coisas do tipo, sem essa necessidade, sem ter isso. Só que eu venho de uma geração onde você estuda na escola, você faz faculdade, você faz pós-graduação, e no seu dia a dia ali, se você está tendo alguma necessidade, você vai fazer um curso, você vai fazer outra pós. Se você está se dispondo a fazer alguma coisa diferente, você vai estudar ela primeiro. Então, o estudar, o entender, o aprender, vem antes do ir lá e fazer. Vou lá e fazer. Eu tive essa educação, eu vim dessa geração, desse pensamento academicista. Da necessidade de estar num local de estudo, numa escola, num curso, numa faculdade, Eu tenho isso. Então, dificilmente eu vou me propor a fazer algo que não esteja dentro dos meus conhecimentos e se eu estiver disposta a fazer aquilo, eu vou estudar. Então, eu quero fazer um Power BI. Power BI, para quem não sabe, é um aplicativo do Windows, onde você constrói gráficos. Eu vou falar isso numa linguagem meio blé, tá? Então, quem é especialista em Power BI, depois me corrija aí nos comentários. Gráficos, né? Onde a gente consegue ter aquela visão ali. São os gráficos mais bonitos do que o Excel, sabe? Você consegue fazer uns filtros ali, eles são interativos e tal. Se eu for me dispor a fazer um Power BI, eu não vou lá abrir o Power BI e tentar começar a fazer ele. Eu vou fazer um curso de Power BI e aprender a fazer Power BI para depois eu tentar fazer. Então eu tenho essa construção meio academicista das coisas. Então eu acho que isso também às vezes pode ser um impeditivo, sabe? Tipo, eu tenho muita vontade de fazer. E eu não tô falando que seja errado, tá? A gente ter esse pensamento de que a gente precisa estudar para fazer as coisas. Eu acho que inclusive o mundo seria muito melhor se as pessoas estivessem dispostas a estudar antes de fazer coisas, por exemplo, dar a opinião delas na internet. Eu, por exemplo, não sou uma psiquiatra, não sou uma psicóloga, falei um pouco sobre a minha condição de TDAH, mas não vou me aprofundar aqui porque eu não posso ensinar as pessoas sobre isso, porque eu ainda estou aprendendo. Então, eu não vejo problema na gente ser assim. Mas,
eu acho que esse é um dos pontos também que às vezes impede a gente de seguir em frente com as coisas, que é tipo, por quê? Porque vai ter galera, vai ter gente que vai fazer, mano, sabe? Dane-se. Desculpa, mas é isso. Tipo, vai seguir em frente. Tem que fazer, eu vou fazer. E aí eu fico nesse limbo de que às vezes eu queria ser mais assim, sabe? Tipo, eu tenho vontade de fazer uma coisa e eu vou tomar atitude e vou fazer ela. Ponto. Então esse vídeo é mais pra compartilhar sobre esse meu pensamento, sobre essa minha condição. Eu acho que isso é uma condição realmente minha enquanto ser humano, de muitas vezes conviver com esses sentimentos conflitantes, onde a gente tem muita vontade de fazer alguma coisa, existe um sentimento genuíno de fazer aquilo, tem uma coisa dentro de mim que eu quero muito fazer, mas tem uma outra coisa que trava a gente, que impede a gente, que... Enfim. E às vezes a gente precisa de alguém que fale, você consegue, vai ficar bom, vai dar certo, vai atrás, faça, você é boa, enfim, coisas do tipo. E aí eu vou dar um outro exemplo da minha vida também. No final de 2023, eu tinha visto uma moça que eu conheci no interior, quando eu morava lá, que foi correr a meia maratona no Rio de Janeiro. E eu tinha visto ela naquela prova, e eu vi as fotos, né? Fotos assim, ela correndo o Pão de Açúcar ali atrás e tal. E eu fiquei, nossa, que máximo, eu queria fazer isso. E eu fui atrás de uma assessoria de corrida mais pra, tipo, eu voltar a treinar. E quando eu entrei nessa assessoria, eu fiz uma entrevista com o que seria o meu treinador. E ele perguntou sobre meus objetivos ou sobre uma prova que eu queria fazer. E eu falei, eu queria muito fazer a meia maratona do Rio, mas não há tempo para eu treinar, eu não vou estar pronta até lá. E isso era tipo novembro de 2023 e a prova seria no começo de junho de 2024. Começo não, quase final de junho, na verdade. Não, era o começo mesmo. Começo de junho. E aí esse professor falou pra mim, não, mas dá tempo. Eu virei pra ele e falei assim, olha, você tem certeza? Eu vou confiar em você. E o fato dele ter dito pra mim, dá, me fez pensar, tá bom, então eu vou. Então eu vou fazer. Então por isso que eu falei sobre essa coisa de que às vezes a gente só precisa de alguém que fala assim, dá, vai. Não é só fazer, porque é só fazer, tipo, é só fazer. Aquela pessoa... Sempre que alguém chega pra mim e fala assim, fala coisas do tipo, não, mas é só fazer, eu fico assim, nossa, sua vida é tão fácil, né? Sua vida é tão... é só ir lá, fazer. Mas alguém que te motiva, alguém que te diz assim, tipo, não, vai dar certo. Eu quero muito ver. Ou você é muito boa. Eu acho que dar esse sentimento, falar isso, ouvir isso, é mais motivador do que é só fazer, é só ir lá, é só correr atrás. Porque se fosse só isso, poxa, imagina tanta coisa boa que a gente ia estar vendo. Porque eu sei que tem muita gente boa que tá deixando de fazer aquilo que gosta, o que quer fazer, porque alguma coisa dentro dela tá travando ela. E aí eu acho que é um recado que eu dou pra mim mesma. Cara, você é boa. Vai atrás. Tenta. Vai dar certo. É isso. Respeita também seu tempo. Então é isso. Vamos respeitar nosso tempo? Que às vezes realmente ali não vai estar rolando. Você não tem a necessidade de ser produtivo o tempo inteiro. Não tem essa necessidade. Eu sei que eles fizeram a gente acreditar nisso. Eu sei disso, gente, porque eu convivo com esse sentimento. Eu levo isso pra minha psicóloga sempre. Que é aquela coisa... E aí eu sempre lembro muito da minha época da faculdade. Na minha época de faculdade, eu me sentia culpada nos meus momentos de lazer. Então, feriado, onde eu ia visitar os meus pais, eu me sentia culpada porque eu não estava estudando. Beleza, eu estava ali com os meus pais, eu saía com os meus amigos, eu fazia essas coisas, mas eu ficava com um sentimento de culpa. E quando eu terminei a faculdade e comecei a fazer estágio,
você continua com aquele sentimento de que você devia estar fazendo alguma coisa. Então eu comecei a estudar inglês, eu comecei a fazer cursos. Eu tinha que estar fazendo alguma coisa. Fazendo alguma coisa. E, gente, não há necessidade da gente ser produtivo o tempo inteiro. Na verdade, fizeram a gente acreditar nisso e talvez a gente tá convivendo também num contexto onde, sabe? Ah, você tá ali, aí você tá nas redes sociais e as pessoas estão produzindo coisas, as pessoas estão viajando, as pessoas estão postando que tá viajando, que tá no show do fulano de tal, que tá todo mundo fazendo um monte de coisa e aí você vai criando esse sentimento de que você devia estar fazendo alguma coisa também. Só que, e aí isso vai meio que minando a nossa capacidade de descanso. No domingo passado eu vi um vídeo da Gabi Oliveira. Se eu não me engano, o canal dela é Gabi de Pretas. Ou de Pretas. Eu vou deixar ele na descrição. Maravilhoso. Amo ver os vídeos dela. E aí ela tava falando sobre essa questão do descanso, de um livro que ela leu sobre a importância do descanso. E que a gente às vezes não tá... Às vezes não, mas muitos de nós não estamos mais tendo o descanso. O básico do descanso, que é um descanso 100%. Sabe que, sei lá, eu tenho muito essa imagem. Sabe o seu avô, que depois de almoçar, seu avô, sua avó, senta numa cadeira e ele fecha o olho e ele tá tirando a sonequinha dele ali, ele tá tendo um momento de descanso dele ali? A gente não tem isso. Muitos não temos porque trabalhamos, mas a gente não tem essa coisa do, por exemplo, parar e descansar. Porque no final de semana, depois que eu já trabalhei a semana inteira, eu não consigo simplesmente deitar no meu sofá e realmente fazer nada, ou assistir uma série que eu quero, enfim, viver o ócio. Por que isso me incomoda tanto? Porque eu tenho essa sensação de que eu preciso estar fazendo alguma coisa. E eu me sinto mal por não estar fazendo. Por quê? Então, vejam esse vídeo da Gabi, eu acho que é uma boa indicação pra vocês. E tem ótimos vídeos que ela tem postado nesse momento onde ela fez um movimento de sair das redes sociais, ela tá só no YouTube, e ela traz várias reflexões nesse sentido que tem me ajudado muito. Eu também saí das redes sociais no início desse ano, então eu estou fora de Instagram, Facebook. Se você me seguiu aí no Instagram, está esperando alguma publicação, por enquanto não teremos. E isso está sendo muito bom pra mim, muito bom. Ah, se eu sinto falta de redes sociais, se isso é uma questão que a gente tá condicionado. Gente, eu sinto que sim. Por exemplo, eu vejo todos os status das pessoas no meu WhatsApp. Eu ainda vejo. Tem horas que eu não tenho paciência e não vejo, mas assim, é uma coisa que eu pego meu celular de manhã e eu olho. Então você vê como a gente tá condicionado. Mas pra mim tá sendo muito bom não estar nas outras redes. Enfim, acho que eu fui um pouquinho longe, mas... Enfim, esse vídeo era mais pra refletir e pensar sobre isso, sobre viver sentimentos conflitantes. A vontade de fazer versus a nossa capacidade de fazer, a nossa atitude. Não uma questão de capacidade, não. Uma questão de atitude pra fazer aquilo. E eu queria muito saber que eu não estou sozinha. Então, se você se sente assim, se você tem alguma identificação com isso, por favor, me deixe saber. E, bom, obrigada por ficar até aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Se inscreve no canal.